Vamos simular o detetor de pico no Multisim e ver como é que a gente consegue extrair ou fazer algumas medidas, né, que a gente viu ali na aula do detetor de pico. Então tenho aqui o circuito montado de um detetor de pico aqui, que tem 17 volts de pico, tá, de sinal senoidal com 60 Hz. Eu coloquei o diodo 1N4007, que é um diodo bastante utilizado nesse tipo de circuito. E ele tem uma capacitância de 330 micro e 560 ohms, tá? De carga aqui, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui para medir a tensão de ripple dele, tá? Eu vou utilizar essa sonda de tensão aqui V, tá? Então vou colocar a sonda aqui na saída, tá? E vou colocar aqui para simular. Então, algumas coisas que eu posso notar que ele diz aqui é o seguinte: a tensão contínua que sai é 15.7, a frequência é 60 Hz, mas o que eu me interesso mais aqui, ó, é esse VPP, tá? Essa variação, esse VPP, é exatamente o valor da tensão de ripple, tá? Então aqui dá para ter uma ideia que a tensão de ripple está aqui entre 1.2 e 1.3 volts. Se vocês calcularem usando lá a equação 3.80 do livro do Hasav, né, que tem lá também no vídeo aula de detetor de pico, o valor de retenção de ripple é de 1.46, tá? Então tá dando um pouquinho abaixo. Lembra que a fórmula de tensão de ripple, ela sempre estima um pouquinho acima do que é o real, tá? Então aqui está a tensão de ripple, tá? Eu posso também medir a tensão de ripple usando o osciloscópio, tá? Ele vai medir um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais precisa, tá? Então vou colocar aqui o osciloscópio, tá? Coloco aqui o 1, 2, 3, 4, o quarto ícone aqui, tá? E sempre que a gente utiliza o osciloscópio, a gente coloca um canal na entrada, tá? Para a gente ver como que está entrando o sinal, e outro na saída. E aí, para distinguir um do outro, tá? Aqui já estava colorido, mas você pode clicar duas vezes aqui e escolher uma cor, né? No caso, eu escolhi a cor azul, tá? Para que eu tivesse o traço no osciloscópio sejam de cores diferentes, senão vai ficar com a mesma cor vermelha, tá? E aí fica difícil de distinguir o que é entrada do que é saída. Então clico duas vezes aqui no osciloscópio. É interessante sempre você dar um reverse aqui para ele ficar com fundo branco, tá? E aí mando ligar aqui. Ainda não deu o reverse, vamos dar o reverse aqui, tá? Então esse em vermelho é o sinal da entrada, tá? Eu vou colocar aqui num trigger aqui normal, que daí ele para o sinal, né? E a saída, se a gente diminuir aqui as volts por divisão, a gente vai conseguir ver a saída lá em azul, tá? Aqui eu vou diminuir, aumentar na verdade o tempo, para eu poder visualizar melhor aqui a forma de onda. Ok? Então aqui está a forma de onda de entrada, senoidal, e a forma de onda da saída, tá? No meu circuito, tá? Que é aquela forma de onda que ela carrega e descarrega o capacitor que a gente já viu, né, em outros exemplos. Aqui eu não sei se você colocar aqui 12, acho que não dá para colocar, não dá para digitar, tá? Para tentar um valor diferente aqui, né? E se você for aqui com os cursores, você vai ver que essa tensão que estou no cursor na entrada, tá? Então ela vai aqui até 17 volts, que é o que eu coloquei de pico, né? Então vai chegar aqui a 17 volts de pico e menos 17 volts de pico aqui, ó, tá vendo? Canal A aqui, né? Cursor 2, que é o que eu estou utilizando, tá? Então aqui eu consigo medir, tá? E se eu quiser medir a azul, eu uso, só clicar duas vezes ele mede azul, tá? O problema é que, tá vendo como ela tá muito pequenininha? Se eu quiser medir a tensão de ripple, aqui é bem difícil de medir, tá? Porque eu não consigo nem ver aonde tá, onde ela tá ficando maior, né? Onde está o valor máximo e o mínimo, tá? Então o que eu posso fazer? Utilizo aqui, ó, no canal B o AC, que ele vai retirar esse nível de tensão contínua que ela está variando, tá? Então eu coloco aqui em AC, ela já cai automaticamente para baixo. Daí só vai ter a variação do ripple. E aí aqui eu consigo na escala ir diminuindo ela para aumentar, tá? E dar um zoom, vamos dizer assim, nessa forma de onda.
Então agora eu consigo selecionar bem fácil aqui o maior valor aqui, ó. Achei o pico e achei o pico positivo e o pico negativo dela, tá? Então se eu olhar aqui, ó, no canal B, que é o canal da saída, eu tenho menos 633 milivolts, tá? Que é esse ponto aqui, e 633 aqui, que é esse outro ponto. Ou se eu quiser, eu já olho aqui, ó, 1.268, né, 1.27 volts de tensão de Ripple, tá? Então, que é bem próximo daquilo que a gente mediu aqui, né? Vou colocar aqui de novo a sonda. Iniciar aqui, ó, 1.2, 1.3, tá? Então tá aí a tensão. Deixa eu dar um pause aqui, acho que é melhor. Opa. Pause aqui, pronto, tá? Então, medir aqui a mesma tensão que eu obtive aqui, tá? Medir aqui pelo osciloscópio. Então, é assim que a gente mede a tensão de Ripple no osciloscópio, tá? A forma mais correta. Você coloca no AC aquele canal, tá? E aí você diminui a escala de volts por divisão até ela estar próxima do valor da variação. No caso aqui, nossa variação de 1.2, a escala está aqui em 500 milivolts, tá? Mais ou menos aí metade da variação da tensão de Ripple. Então aqui eu consegui medir a tensão de Ripple. Como que eu faço para medir, por exemplo, a tensão VD1 desse diodo? Também posso fazer essa medida aqui, né? Então vamos tentar aqui medir o VD1, né? Qual será o VD1 desse diodo? Volto aqui novamente para DC, tá? E aí aqui vou ter que aumentar a escala para enxergar de volta. E aqui, ó, se eu for aumentando, a tensão VD1 aqui vai ser o máximo positivo e o mínimo aqui positivo aqui dessa forma de onda, né? Das duas formas de onda, entrada e saída. Então uma forma é aumentar bastante aqui, ó, ela vai estourar para cima, não tem problema, tá? Vou colocar na mesma escala aqui, em 5 e 5, tá? Vou aumentar um pouquinho mais, 2 e 2. E aí eu vou aqui nessa posição e vou reduzindo, vou descendo a onda em vermelho, tá? Até ela aparecer para mim. Beleza, tá aparecendo em menos 6.6. Faço a mesma coisa para o canal B, ó. Menos 6.6 também, ó. Até chegar aqui. Ok? Vou aumentar aqui um pouco o tempo por divisão. E aí aqui posso dar um single aqui, um pause, tá? E eu consigo, parei as ondas, agora eu posso chegar com o cursor, aqui eu coloco no máximo da tensão positiva, tá? 16.9, 6, 16.9, 38, 96, 98, deve ser, opa, tá um pouquinho mais, 975, tá? Mais ou menos aqui. E aqui eu vou selecionar daí em azul. Aqui já não precisa, na verdade, né? Selecionando a de azul, aqui ó, ele já me dá aqui ó, no canal para o cursor 2, que é esse aqui, a segunda linha, ele está com o canal A em 16.987, praticamente 16.99, 17 volts, né? E aqui está com 16.240, né? Então se você subtrair isso aqui, 17 menos 16.2 está dando aí em torno de um 0,76, né, por aí, né? Quase 0,8 volts, tá? Esse seria o meu VD1 aqui, ó. Só com esse cursor aqui, eu vou tirar esse 1. Com o cursor 2 eu consigo chegar nessa conclusão, tá? 16.9 e 16.2, né? 17 menos 16.2. 0,76 aqui, né? Se eu calculei certinho, ok? Então aqui está medindo, mostrado como a gente mede a tensão VD1, né? Desse circuito, desse diodo, melhor dizendo. Outra coisa, a gente quer medir a máxima tensão reversa desse diodo aqui. Como que eu faço isso, tá? Tem várias formas, né? Uma delas é você usar direto aqui os cursores, né? Então, se aqui, vamos voltar aqui para 0, a posição, e aqui vou colocar em 10 volts, 10 volts, né? Ok, vamos reiniciar aqui.
Deixa eu aumentar um pouco o tempo por divisão, tá? A máxima tensão reversa, ela é a diferença entre a máximo valor de tensão da linha em azul, tá? Que é a saída, e a mínima tensão da linha em vermelha, que é a entrada. Então, se eu pegar aqui e medir o mínimo, obviamente que vai dar menos 17 aqui, né? O mínimo aqui no canal, tô com o canal 2, então tá aqui menos 17, ele não dá exatamente, dá 16,90 e pouquinho, né? Ó, menos 16,94, tem que achar bem certinho o ponto aqui, tá meio difícil de achar aqui com o mouse, tá? E aí na onda em azul, aqui a gente pode até pegar aqui, ó, a diferença entre esse ponto aqui mesmo, ó, tá? Porque aqui, ó, essa diferença entre o ponto em azul e a mínima aqui já vai ser uma estimativa boa da máxima tensão reversa, tá? Então aqui a diferença que eu vou ter aqui entre esses dois pontos vai ser aqui 15,2, né? Desculpe, 15,6 menos 17, né? Então vai ser 15,6 mais 17 vai dar 32,6 volts mais ou menos de máxima tensão reversa, tá? Então você pode medir dessa maneira aqui, né? Outra forma, tá, de você medir sem ter que fazer isso aqui é obter a forma de onda mesmo da tensão reversa, né? Como que a gente obtém ela? A gente tem que fazer mexer aqui no circuito, tá? Então aqui eu faço o seguinte, a referência, o ground, tá? Se eu quero medir a tensão no diodo, o osciloscópio sempre mede com o negativo em relação a onde você colocou o ground, o GND. Então eu vou colocar como GND aqui a saída. Ah, fica estranho, vou zerar a saída? Não, aqui eu estou colocando como referência a saída. É como se eu colocasse a garrinha preta do osciloscópio aqui no terminal da saída, tá? E aí vou colocar aqui o osciloscópio aqui no diodo. Agora a tensão a linha de tensão que vai aparecer no osciloscópio é a tensão no diodo, tá? Então vamos dar aqui 2 cliques para ver, tá? Vai ficar em vermelho aqui, tá? E só vai ter um canal nesse caso. Ó, essa é a forma de onda que tem no diodo, tá? Então vamos reduzir aqui um pouco a escala. Veja que é uma forma de um seno que ele corre aqui para baixo do 0 volts, tá? Veja que a gente já mostrou isso nas aulas passadas, e ela sobe aqui, ó, se eu aumentar aqui, diminuir a escala, melhor dizendo, ó, ela sobe até um valor que é o VD1 do meu diodo, ó, tá? Que a gente tinha medido lá que era um 0,76, aqui ele está dando em torno de 0,800 e poucos volts, está dando um pouco maior até, ó, tá? Do que a gente mediu, 840, 866 milivolts, tá? O VD1 do diodo. Então ele sobe até aqui a tensão. Aqui também é uma outra forma de você medir o VD1 do diodo, tá? E o máximo valor negativo, né, ou menor valor, né, dessa forma de onda, se quiser pensar assim, ele vai ser a máxima tensão reversa do diodo. Então, se eu for aqui, ó, eu vou ver que a tensão aqui no canal A, menos 32,5. Lembra que eu falei menos 32,6? Ó, tá bem próximo aqui, ó, menos 32,53, tá? Não sei se aqui pela setinha eu consigo mexer, não. Tá? Às vezes, se você mudar aqui, ó, tá dando menos 32,54, tá? A máxima tensão reversa. Então aqui é uma forma de você medir mais fácil do que você olhar lá em todos aqueles cursores como a gente viu ali, tá? É uma outra maneira de você medir a máxima tensão reversa do diodo, ok? E como que eu meço a corrente no diodo, né? Também posso medir a corrente que passa pelo diodo, isso é importante para especificar o diodo. Utilizo aqui uma sonda de corrente, tá? É a forma mais simples, tá? Clico aqui em rodar. Ele vai dizer qual que é a corrente que está passando no diodo. Tem a corrente contínua, tá? Tem a corrente de pico máxima aqui, ó. Tá variando um pouco, aqui tá chegando até 900 mA, eu vi aqui, né? E tem a corrente também RMS, né? A corrente eficaz, tá? No máximo aqui, opa, deu um errinho aqui
Ah, tá, o erro deu aqui, tá, porque a gente está sem a referência, tá? Vamos colocar a referência, talvez até o resultado esteja errado aqui, né, da sonda por causa da falta de referência. Então vou colocar aqui a referência, né? Lembre sempre que tem que ter referência, tá? Ó, então aqui já, o resultado não mudou muito, tá? Tá dando IPP aqui de chegando até 900 mA, tá? Se você quiser ter um resultado melhor, porque aqui a sonda está muito variante, né? Tá variando demais, você pode fazer a seguinte estratégia: coloca um resistor, vou tirar aqui a sonda de tensão, você coloca um resistor de 1 ohm, um resistor bem baixo, até dá para 1 ohm é mais fácil porque a tensão que tem no resistor de 1 ohm vai ser a própria corrente, né? Então você acrescenta um resistor aqui, ó, em série com o teu diodo. Vou tirar aqui a sonda. E aí você tem que novamente colocar aqui o ground para você medir a tensão no resistor. Que a tensão em cima do resistor, como ele é de 1 ohm, ela vai ser exatamente a corrente no diodo, ó. Tá? Então aqui tem um resistor de 1 ohm, coloquei a referência nele, tá? Ele vai interferir um pouco no circuito, vai, mas é uma maneira mais simples aí de obter a forma de onda da corrente no diodo, tá? Vou tirar aqui, vou colocar em alto. Aqui você vai ter que baixar bastante, porque lá é em miliamperes, né? Tá? Ok, disparo single. Então aqui eu já consigo ver qual que vai ser a corrente de pico nesse diodo aqui, ó. Se eu for aqui, ó, colocar no pico, tá? Vamos colocar aqui mais. Vou parar a simulação. Ó, valor de pico aqui, ó, no canal A 435.8 em milivolts, né? Que divididos por 1 ohm vai dar 438 miliamperes, tá? Então essa é a corrente de pico que passa a maior corrente que passa pelo diodo, tá? Então isso aqui é interessante para você poder especificar o diodo. Veja que ela só ocorre aqui em intervalos de tempo bem longo, né? Então se a gente colocar também a tensão de entrada, que não vai ter como por causa da referência, tá? Mas você vai ver que isso aqui ocorre só lá na hora que o diodo liga, num curto espaço de tempo, né? A tensão de entrada está variando aqui, ó, bem grande aqui, tá? A senoide aqui, né? Tá? Aqui é só um intervalinho que o diodo liga e recarrega o capacitor, é onde ele conduz mais corrente, ok? Então essas são as formas aí de você medir a tensão de ripple, né, de ondulação nesse tipo de circuito, medição da tensão reversa, a gente viu, e também vimos até como a gente consegue medir a corrente, tá, máxima que passa pelo diodo.